A paz do Senhor para todos. Nessa oportunidade, vamos estar fazendo um comentário sobre a lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. Nosso texto áureo, que encontra-se no Salmo de número 115, versículo 16, diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Nossa verdade prática, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Temos aqui a nossa leitura diária, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, em Isaías capítulo 45, versículo 18, Gênesis capítulo 3, versículo 17, Jó, capítulo 24, versículo 12 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o 30. A lição ela tem dividida em três tópicos, né? O primeiro tópico, que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O segundo tópico, como Deus concedeu a terra aos homens. E o terceiro tópico, o homem e a sua relação com a terra. Nós temos que entender que a terra foi criada e Deus, formando o homem, colocou na terra para que cuidasse da terra. Mas deveria se viver harmoniosamente bem. Mas com a desobediência do homem, então o pecado entra no mundo e causa um transtorno muito grande, né? Criando assim uma algo que venha desestruturar todo o universo, pois, segundo depreende-se na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, acompanhem comigo, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 19 diz assim: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Observe que nos versículos 22 até o versículo 27, o apóstolo Paulo ele vai falar de três gemidos diferentes, né? O da criação, como vimos no versículo 22, o dos crentes, no versículo 23, e o do Espírito Santo, no versículo 26. No versículo 22, nós vemos que a criação, isto é, toda a natureza, né, ela tornou-se sujeita ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado humano, né, como está descrito no versículo 20. Deus, portanto, determinou que a própria natureza seria é, restaurada. Haverá um novo céu, uma nova terra, uma restauração de todas as coisas segundo a sua vontade, né? Então, quando todos nós, então, fiéis, servos do Senhor, né, estaremos firmemente e eternamente com Ele quando houver um novo céus e a nova terra, pois, segundo o que está escrito na segunda epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E por que essa questão? Porque então tudo que foi criado será destruído.
Porque quando Deus criou os céus e a terra, viu Deus que era tudo bom, mas por conta do pecado, então Deus pronunciou uma palavra de maldição à terra, quando ele, no capítulo 3, versículo 17 do livro de Gênesis, diz assim: Maldita é a terra por causa de ti e de teu pecado. Ou seja, a desobediência do homem acarretou transtornos para tanto para ele como também para a natureza em si. Então, nós vemos que o homem foi criado para governar a terra, né, para dominar sobre os animais, sujeitando-os, como está descrito no Salmos de número 8, a partir do versículo 5, 6 em diante, mas essa desobediência do homem causou então um transtorno muito grande. Pois bem, a natureza, que é uma dádiva, né, de Deus, é um presente de Deus ao ser humano, né, pois segundo o que está escrito em Atos capítulo 17, versículo 25, diz que Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E através da natureza, né, Deus então nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, os frutos que são colhidos, os alimentos necessários para a nossa subsistência. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus pelos benefícios que ele nos tem concedido. É claro que nós devemos cuidar da terra, mas no momento atual nós vemos uma destruição da terra, né? Há uma exploração muito grande de todos os seus recursos, né? Por causa de um capitalismo desenfreado, há muitos interesses que acabam corrompendo o homem pela ambição do poder, e o que poderia ser utilizado de uma maneira limitada e necessária acaba sendo utilizado de uma maneira desmedida, causando então um desmatamento, causando uma poluição, ou seja, o próprio homem vai destruindo a terra cada vez mais e mais, com tantas coisas ruins e nocivas, né? E então, se o homem não preserva a terra em que ele vive, vai chegar um ponto que ficará insustentável, né? Nós vemos que devido aos pecados, né, e a tantas outras coisas que são acometidas no mundo de então, nós vemos que a própria natureza ela sofre com todas essas questões. Ela é prejudicada pela ação pecaminosa do homem. E nós vemos que isso não ficará impune, pois a Bíblia diz que Deus, né, reservou um dia para julgar a todos os homens, e todos os homens darão conta de seus atos, né, perante Deus. Observe que o homem ele falha, né, na questão da mordomia da terra, visto que a palavra mordomia, né, tem um conceito de organização, de administração de algo, né? Então nós vemos que se Deus ele deu a terra para o homem governar, o homem administrar, o homem então falha nesse quesito. E segundo o texto de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, que diz que enquanto a terra durar, então haverá um fim de todas as coisas, né? Nós observamos aqui que o escritor da revista, né, dessa lição, ele vai fazer uma observação aqui em um tópico. É, o objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por uma estrutura corrupta, imoralidade e violência sem controle. Então, observe que aqui ele vai ressaltar que as palavras de Jó são reveladoras quando dizem assim, no livro de Jó, capítulo 24, no versículo 12, que diz assim: Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama:
e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Observe que são palavras que foram ditas por Jó, né, devido a um período muito antigo e que são totalmente reais nos dias em que nós vivemos. É semelhante à geração que viveu na época antediluviana, quando desenvolveu-se, quando houve uma população muito grande, mas eles agiram eh, de uma maneira soberba, arrogante, desprezando ao próprio Deus. E então veio um ato de juízo sobre aquela geração, no qual todos morreram, sobrevivendo apenas Noé, seus filhos e suas respectivas mulheres. Nós vemos que há uma degradação da terra, né? O adversário de nossa alma, que é Satanás, ele tem atuado contra o ser humano aqui na terra, provocando muitas coisas espirituais, no sentido moral e físico, também contra o homem. E assim há um sentimento de ganância, de avareza, né? Tudo isso que vem aflorar o coração do homem e vem a dificultar, a prejudicar cada vez o homem nos seus atos. Quando Jesus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21, ele diz assim: Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Observe que o mundo atual está em volta disso, desses comportamentos, essas atitudes, esses sentimentos que levam os homens a destruir cada vez mais e mais uns aos outros e, por conseguinte, a própria terra. Então, o efeito é que o pecado vem sobre a terra, né, por causa da desobediência do homem, e o ambiente em que nós vivemos, que deveria ser um ambiente agradável, tornou-se insustentável, insuportável, por conta do pecado. É por isso que o texto bíblico vai relatar que haverá um tempo em que Deus irá destruir essa terra e irá fazer então os novos céus e a nova terra, em que habitará a justiça, e somente estarão usufruindo dessa novo céu e dessa nova terra todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como único, suficiente e eterno Salvador. Portanto, nós devemos ter uma noção de mordomia e, enquanto estivermos aqui na terra, enquanto essa terra durar, vivamos aqui de uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, de uma maneira que venhamos a glorificar a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.